Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando. É bem bom estar na escola, estar na sala de aula, para poder fazer essa videoaula para vocês. Espero também que em breve a gente esteja juntos aqui na escola novamente e a gente possa fazer isso de uma forma presencial. É bem melhor quando vocês estão em sala de aula. Vocês devem reconhecer aqui esse mapa do continente africano. A gente está estudando o processo, né, de evolução que começou aqui na África, e a gente viu que os primeiros grupos eram nômades em função da caça, pesca, coleta, acabaram saindo da África, indo para a Ásia, indo para a Europa. Inclusive estudamos nas últimas videoaulas como eles chegaram na América, que era uma questão que foi levantada em aula, né? Tem várias teorias que mostram como eles chegaram aqui na América. E na última videoaula a gente viu especificamente como que um grupo deixa de ser uma sociedade simples, neolítica, pré-histórica, e passa a ser uma sociedade histórica, quando surge a necessidade da escrita. Isso aconteceu em vários lugares do mundo, praticamente ao mesmo tempo, na mesma época. Vários grupos humanos vão se organizar e vão formar sociedades complexas que vão necessitar da escrita. A gente vai começar a ver a partir de agora algumas dessas sociedades. Egito, Mesopotâmia, os persas, os fenícios, os hebreus, até chegar aos gregos, os romanos, que formam a antiguidade clássica, mas isso espero que seja presencialmente. Por enquanto, a gente vai fazendo desse jeito, né, e tentando entender como que funcionou esse processo de formação das primeiras sociedades. Basicamente é assim, quer ver? Pensem num grupo na África que andava de um lado para o outro, era paleolítico, em função da comida. Eles eram nômades, consequentemente, andavam de um lado para o outro, atrás da comida. Quando acabava a comida de um lugar, ia para o outro, e em um determinado momento acabou descobrindo a agricultura. A descoberta da agricultura e a fixação desses grupos, a sedentarização desses grupos, acontece sempre próximo ao rio, por conta da agricultura. E especificamente rios que enchem numa época do ano. É o caso do rio Nilo. O rio Nilo, ele nasce aqui nessa cadeia de montanhas da Núbia. Aqui que nasce o rio, ó. E ele desce, vai desembocar lá no mar Mediterrâneo. Tá? A gente tem uma ideia do mapa desse jeito, né? Mas aqui é uma cadeia de montanhas e ele desce nessa direção. Tá? Durante boa parte do ano, especificamente o outono, o inverno, o leito do rio tem um tamanho específico, não sei exatamente quanto é. E lá no alto dessas montanhas, por conta da temperatura do inverno, do outono, vai se acumulando a água do gelo, né? A água das chuvas, do gelo, vai ficando lá no alto das montanhas. Quando começa a primavera e o verão, começa um processo de degelo. Esse gelo do alto dessas montanhas começa a derreter. E é muita montanha, é uma cadeia de montanha e é muita água. E essa água vai levando com ela folha, pequenos galhos, animais mortos, a matéria orgânica que tem no caminho vai sendo levada, e o leito do rio que tinha um tamanho X vai aumentar muitas vezes. Então, esse rio que tinha esse tamanho passa a ter um tamanho maior por conta do degelo. Durante a primavera e o verão, especialmente o verão, quando a temperatura fica mais alta, esse gelo vai aumentar o leito do rio. Quando começa a esfriar novamente, o outono e o inverno, novamente a água começa a se acumular lá em cima do gelo, vai ficando presa lá em cima por conta da temperatura que é muito baixa, já não desce tanta água quanto antes, o leito do rio, vou pegar um apagador, o leito do rio volta ao normal. Só que toda essa parte aqui, que é um deserto,
né? Toda essa parte que ficou alagada durante um tempo, onde ficou depositada aquela matéria orgânica que foi trazida pelo rio, lá das montanhas, ali ficou depositado a matéria orgânica, ficou molhado durante muito tempo, ali vai criar um humus, que é uma matéria orgânica também, que misturado com a areia daquela região, vai fertilizar o solo e vai possibilitar a agricultura. Então, aqui ao longo do rio Nilo, é que vão se fixar alguns grupos que descobriram a agricultura, aquele mesmo processo que a gente já estudou. Os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam cuidando das crianças e coletando, observando a natureza, perceberam que dava de plantar ali naquela região, vão se fixar e vão formar algumas aldeias ao longo do rio Nilo. Olha lá, ao longo do rio Nilo, aqui aparece o verde, a parte que ficou fértil depois da cheia, tá vendo? Nessa parte, quando o rio volta, o leito normal, essa parte que ficou alagada fica fértil, é possível plantar. E aqui vão se formar, não é surgir, né? Vão se formar algumas aldeias que no Egito Antigo a gente chama de nomo. A aldeia no Egito Antigo a gente chama de nomo. Então tem vários nomos ao longo do rio Nilo, que é esse rio que enche e depois volta. E esses nomos que começam a plantar, começam a criar animais, esses nomos vão crescendo e precisa começar a se organizar. Aqueles que vão plantar, aqueles que vão defender, aqueles que vão fazer a cerâmica, aqueles que vão rezar para que o rio encha, né, e que eles tenham a possibilidade de agricultura no próximo ano, aqueles que vão cuidar para saber quanto que esse entregou da agricultura, entregou para aquele da cerâmica, pegar da cerâmica, entregar para aquele da agricultura, que vai registrar as trocas, pronto. Precisou da escrita. Né? Então, são vários nomos. Esses nomos, eles acabavam, essas aldeias, acabavam se juntando. Por vários motivos. Por guerra, por casamento. Né? Esses nomos acabaram se juntando e formando o Alto e o Baixo Egito. Os nomos do Baixo Egito, que é a parte mais baixa, quando o rio vai chegar no mar Mediterrâneo, e os nomos do Alto Egito se juntaram e formaram duas sociedades. Ainda não é o Egito Antigo, ainda não está formado o Egito Antigo, é o povo egípcio, mas ainda não existe o Egito. Né? O Egito vai se formar quando o Alto Egito domina o Baixo Egito, isso mais ou menos em 3200 antes de Cristo, um rei do Alto Egito chamado Menés, que é meio lendário, né? Não tem muita prova sobre esse Menés, ele inclusive tem outros nomes, os arqueólogos chamam de outros nomes, mas não tem exatamente uma prova, um registro escrito. Contam que o Menés dominou o Baixo Egito e unificou os dois territórios, formando o Egito Antigo. Esse período é chamado o período de quando eles chegam e descobrem a agricultura. Descobrem a agricultura e começam a formar a sociedade, a dividir os trabalhos, se fixar, se sedentarizar, né, crescer esse grupo, até a união do Alto e do Baixo Egito é chamado período pré-dinástico. Pré-dinástico. Né? Porque não existia um rei para todo o Egito. Aliás, não existia o Egito. O Egito passa a existir a partir da unificação feita por Menés. Esse período pré-dinástico não existia um rei para todo o Egito. Depois de 3200 começa o período dinástico, ou seja, passa a ter um rei
para todo o Egito, uma dinastia que vai governar. Quando o pai morria, o filho governava. Quando ele morria, o filho governava. E daí, os alunos do 6º ano sempre perguntam, mas se não tivesse filho? Gente, primeiro que os faraós, né, o rei, o faraó do Egito Antigo, sempre tinha muitas mulheres. Tá? É impossível que nenhuma delas acabasse engravidando. Então sempre tinha um herdeiro, tá, do trono. Pouquíssimas mulheres assumiram o trono egípcio. Cleópatra, que é a mais famosa, já é no final do Egito, quando o Egito tinha sido dominado por Roma, mas existem outras relativamente famosas. Nefertiti foi muito famosa, Hatshepsut foi uma faraó famosa que se travestia de homem para poder governar, mas esses reis, esses faraós, são do período dinástico. O período pré-dinástico é o período da ocupação, da formação dos nomos. Esses nomos vão se organizando, vão crescendo. Eles eram governados, inclusive, cada nomo era governado por um nomarca. Chamava no Egito Antigo, chamava o governante do nomo de nomarca. Depois que o Egito foi formado, eles continuavam existindo. É como se fosse um governador de uma região hoje, ou um governador do estado. Se fosse o Brasil dividido em estados. Era o Egito dividido em regiões, cada região tinha o seu nomarca, a pessoa que governava aquela região, mesmo depois da existência de um rei, de um faraó, tá? Que passa a governar. Então, esse primeiro período é que me interessa nessa aula de hoje, o período de formação do Egito, até a unificação. E é bem interessante, porque quando o Menes formou o Egito Antigo, ele unificou a coroa do Alto e do Baixo Egito. A coroa branca do Alto Egito, a coroa vermelha que era usada pelo governante do Baixo Egito. Quando ele dominou o Baixo Egito, teve a unificação, os faraós passam a usar essa coroa aqui, que representa a unificação do Alto e do Baixo Egito. Se vocês pegarem as representações dos faraós, vocês vão ver que nas cerimônias públicas, especialmente na arte, eles geralmente eram representados com essa coroa. Eles eram careca, tá? Geralmente eram carecas, usavam peruca em algumas situações, por causa do piolho, por causa das pestes, por causa da questão de higiene mesmo, e usavam essa coroa em cerimônias públicas, representando a unificação do Alto e do Baixo Egito. E daí então, formado o Egito, e agora com o faraó para todo o território, começa o período dinástico, que é gigante, tá? Dinastia é uma família que governa. Pai para o filho, depois para o filho, depois para o filho. Isso é uma dinastia. É como se fosse hoje um sobrenome. Todos os reis tinham o mesmo sobrenome. O Egito Antigo teve mais de 25 dinastias. Ou seja, mais de 25 famílias que governaram ao longo do tempo. Mesmo depois da dominação mesopotâmica, romana, ainda tinham dinastias. Cleópatra, por exemplo, a Cleópatra é um exemplo dessa situação. E a gente vai estudar o período dinástico depois. Vamos ficar hoje com o período pré-dinástico, que é bem esse período da formação, que vocês têm que juntar a aula passada com essa aula. Aquilo que a gente estudou na aula passada, de como que uma sociedade fica complexa, aquela história de organizar, tu faz isso, tu faz aquilo outro, isso vai acontecer ao longo do Rio Nilo. E vai formar vários nomos, esses nomes se juntam e formam, por volta de 3.200, o que a gente chama de Egito Antigo. Certo? Beleza? A gente vai continuar falando sobre o Egito Antigo na próxima aula. Não vou falar tudo porque eu tenho que manter o suspense para a próxima aula, A atenção de vocês para saber o que vai acontecer depois no período dinástico do Egito Antigo. Certo?
Um prazer revê-los. Espero que em breve a gente esteja aqui. Em final de maio, possivelmente, a gente já está em sala de aula. E a gente vai poder conversar sobre isso pessoalmente. Bye, bye!